No ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Hoje nós temos um tema baseado em um livro do pastor Jonas Madureira chamado O Custo do Discipulado, a doutrina da imitação de Cristo. Eu considero que esse é um tema muito importante para conversarmos, por isso eu quero te convidar a mandar esse link para alguém, algum cristão, algum amigo, algum parente que você acha que precisa ouvir essa mensagem. É um desafio para todos nós, como igreja, como corpo de Cristo, como crentes, a abrirmos mão da nossa vaidade, do nosso ego, para poder servir ao outro, dedicar o nosso tempo, administrar melhor o nosso tempo e não vivermos apenas para nós mesmos, mas vivermos também pensando no próximo, pensando no outro. E eu tenho certeza que, assim como todo programa aqui, né, todo o nosso bate-papo, toda a nossa conversa é sempre muito desafiadora, hoje não vai ser diferente. Você vai ser desafiado a sair da sua zona de conforto e aprender a servir a Jesus de coração, a servir ao outro, e juntos temos uma igreja de discípulos, né? Não apenas de seguidores de Jesus, mas de discípulos de Jesus. Por isso, quero te convidar a deixar um like nesse vídeo, pegar esse link também, compartilhar aí com quem você ama. Deixa aqui também nos comentários o seu nome, a cidade de onde você acompanha a IPPTV, e nós vamos colocar uma enquete aqui no nosso chat para você que está participando ao vivo. Você tem esse privilégio de interagir com a gente, de mandar suas perguntas também. E a enquete de hoje tem a seguinte pergunta: você já discipulou alguém? Vamos colocar aqui no chat do nosso programa e daqui a pouquinho eu vou ler os comentários e dizer para vocês também como é que está a nossa enquete. Você já discipulou alguém, sim ou não? No decorrer da nossa conversa, você vai entender melhor o que é o discipulado, se você ainda não conhece esse tema, se isso ainda é uma novidade para você, né? Talvez a sua igreja ainda não tenha falado com tanta constância a respeito do discipulado. E no programa de hoje você vai entender melhor esse conceito e vai poder responder essa pergunta aqui da nossa enquete com mais entendimento, né, do tema. Você já discipulou alguém? Sim ou não? Daqui a pouquinho eu leio os nossos comentários. E para conversar comigo nessa tarde eu convidei o Felipe Rocha, ele que é membro da nossa igreja aqui de Pinheiros. Ele também é líder de alguns grupos de discipulado, está conosco desde o início deste projeto. Ele é casado com a Fenícia, é pai do Gabriel e do Pedro, e estou muito feliz de recebê-lo aqui hoje à tarde. Felipe, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer muito grande, não só pela sua companhia, é uma pessoa a quem eu gosto muito, mas é um tema que desde quando eu comecei a pensar sobre ele de maneira mais profunda, ele mexeu muito com a minha estrutura cristã, porque quando a gente fala de discipulado, é um daqueles temas da fé cristã que todo mundo conhece o termo, mas o seu significado real ele é esquecido. A aplicabilidade dele ela é sempre distorcida. Então é uma oportunidade da gente conversar sobre um tema que é tão caro à nossa fé e que com certeza vai mover o coração dos nossos irmãos a essa prática, e o nome de Deus será glorificado, com certeza. Amém. E em uma das nossas conversas, né, nós percebemos que nós dois havíamos lido esse livro aqui do Jonas Madureira, O Custo do Discipulado, e é um livro que falou muito ao nosso coração, nos desafiou bastante. Então a nossa conversa vai permear aqui as páginas desse livro, e o Jonas irá nos ajudar, né, a explicar esse conceito de discipulado. E uma das primeiras coisas que ele faz nesse livro, Felipe, é mostrar que esse termo discipulado tem dois sentidos, né? Nós podemos falar sobre discipulado tanto nesse ato, né, de ser primeiramente um discípulo de Cristo, como também de fazer outros discípulos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses dois significados do termo discipulado. Legal. Bom, ser acompanhado pelo Jonas já é um privilégio gigantesco. Com certeza. E seguindo o que o tio Jonas sempre diz, você não pode passar dessa vida para a próxima sem ler esse livro. Ele é fundamental para estruturar suas convicções e ajudar você a guiar outras pessoas. Bom, ele começa partindo do princípio de uma verdade que meio que foi esquecida na igreja. Porque quando a gente olha para as páginas da Sagrada Escritura, discípulo e cristão são termos que, embora diferentes, querem dizer exatamente a mesma coisa. A tal ponto de que a Bíblia confunde esses termos, porque eles estão dizendo sobre a mesma realidade. Então ele trabalha a questão do discipulado em duas vias. Então, primeira coisa,
é que para você pensar em discipulado, necessariamente você precisa ser um discípulo de Jesus. E o que é o discípulo de Jesus? O discípulo de Jesus é alguém que o segue, é alguém que se identifica com ele, é alguém que entendeu aquilo que a gente vai tratar hoje sobre esse curso de discipulado, é alguém que afirma as verdades a qual Cristo afirma. Mas aí é que está uma coisa que é muito interessante. Não basta eu afirmar as verdades que Cristo afirma, não basta eu segui-lo de perto, não basta eu me encantar com Deus, se isso não se transforma numa prática cristã. E aí é que está a grande sacada. Porque o fato de eu ser discípulo, ele precisa necessariamente me direcionar para guiar outras pessoas para que elas também sejam. E aí é que está o discipulado como esse plano de fundo, essa estrada compartilhada em ser e ao mesmo tempo que nós somos, também fazermos outros discípulos de Jesus. E parece que, infelizmente, muitas pessoas dentro da igreja ainda não entenderam isso, né, Felipe? Porque, assim, nós temos aqui um contexto de uma igreja muito grande, por exemplo, né? Temos muitas pessoas que nos visitam todos os domingos aqui, assistem aos cultos e vão para suas casas e acham que está tudo bem, que o cristianismo pode ser apenas isso, né? Você ser alimentado ali, ouvir uma boa palavra. Graças a Deus nós temos esse privilégio, né, de estarmos todos os domingos sendo alimentados com boa teologia, com excelentes pregadores, e isso faz muito bem para a nossa vida, para a nossa alma, para a nossa caminhada cristã. Mas nós corremos esse risco de achar que está tudo bem acabar aí, né? Que está tudo bem eu viver a minha vida me preocupando apenas com a minha espiritualidade, né? E aí a gente cumpre esse lado do discipulado de ser um discípulo de Jesus, mas a gente esquece do complemento disso, né? De fazer discípulos. E de que forma a gente pode encorajar as pessoas que nos assistem hoje a dizer assim: você precisa fazer mais do que apenas ir aos cultos. Você precisa fazer mais do que apenas falar de Jesus para alguém, o que é muito importante. Mas você também precisa se preocupar com a saúde espiritual, não apenas da sua vida, mas também do outro, né? Isso é uma verdade que é estampada, né? A nossa igreja, ela tem o privilégio de ter pastores que são centrados na Escritura e que pregam ela. E isso tem feito com que muitas pessoas venham para cá para ouvir. Mas também tem um lado disso que muitas pessoas que vêm, elas querem exatamente apenas consumir. E isso é um sintoma do evangelicalismo atual, não só no nosso Brasil, mas quando a gente pega outras pesquisas fora, isso também está estampado lá fora. As pessoas querem apenas consumir algo da fé. Elas querem ser como aquelas pessoas que viam Jesus de longe, paravam ali no ato do Sermão da Montanha, curtiam ali o momento com Jesus, comiam até um pãozinho com peixinho, no cafezinho da tarde, mas não se envolviam de fato com Jesus. Não queriam esse envolvimento. E isso fará com que tenhamos, então, uma vida parcial perante Deus. Uma vida espiritual muito fraca, muito debilitada. E a gente vai ficar sempre dependendo de noções mundanas de espiritualidade. E é por isso que a gente acaba caindo, as pessoas acabam caindo em visões diferentes dessa do discipulado. Então, o desafio nosso, a primeira coisa, é que nós precisamos nos reencantar com Jesus. Nós precisamos nos reapaixonar por essa mensagem. Quando a gente olha para os nossos irmãos da igreja primitiva, eles não morriam apenas por uma ideia. Porque morrer por uma ideia, a gente vai ver durante a história da humanidade pessoas que morrem por ideias, por ideologias, por opiniões. Mas esses nossos irmãos, eles morreram muito mais por uma ideia que atingiu a sua cognição, que atingiu a sua capacidade de interpretar os fatos, mas por uma pessoa que tomou as suas afeições. Uma pessoa que moldou o seu coração a tal ponto de que não fazia mais nenhum sentido para esses nossos irmãos viver se essa vida não estivesse apontando para esse alguém, e esse alguém é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então parte dessa dificuldade de viver um discipulado real parte do princípio de que nós nos desencantamos de Jesus. Nós conseguimos conceber Jesus de maneira racional, de que ele é nosso Deus, ele é nosso Salvador, sem ele não há palavra de vida eterna, mas e o encantamento? E aquela paixão a qual a Bíblia fala do primeiro amor?
E aquilo de não apenas conseguir explicar a fé de maneira racional, mas de sentir nas nossas entranhas mais profundas um amor muitas vezes inexplicável por esse alguém. Então parte do princípio a necessidade de nos reencantarmos com a mensagem, de nos reencantarmos com o próprio Cristo, e a partir disso é natural. Porque se eu estou encantado com Jesus, eu sou discípulo dele. E quando essa verdade ela doma as minhas afeições, eu não tenho outro assunto. Eu não tenho uma outra coisa a fazer a não ser mostrar aquilo que me tomou. E é por isso que, nesse sentido, nós somos o que amamos. Porque os nossos amores, eles moldam aquilo que nós somos e moldará também aquilo que nós fazemos. Então, a primeira coisa, se reapaixone por Jesus. Olhe para esse Cristo que tanto nos amou e permita que esse amor também inunde o nosso ser e dome as nossas afeições. A partir disso, aí sim começará de forma mais simples conseguir aplicar esse amor também guiando outras pessoas. Amém. É interessante ver que a busca de Jesus sempre foi por discípulos, né? Ele sempre buscou por pessoas que estivessem comprometidas com ele. E diferente com a nossa realidade atual, Jesus não buscava apenas seguidores, né? Hoje a gente quer seguidores, quer ter alcance, independente da qualidade desses seguidores, né? A gente pode ter milhões de seguidores nas redes sociais, independente de quem sejam essas pessoas, que nível de maturidade elas estejam. Mas Jesus não estava preocupado em atrair multidões, embora as multidões o seguissem, né? Mas o tempo inteiro ele passava uma peneira naquela multidão e diziam a eles: vocês estão entendendo porque vocês estão me seguindo, né? Se vocês desejam realmente me seguir, existe um custo a ser pago, né? É de graça, mas tem um custo. Isso é muito interessante, né? E aí, o nome desse livro, inclusive, é esse, O Custo do Discipulado, né? Eu queria que você falasse um pouco, Felipe, sobre esse conceito de custo. Se a gente fala tanto que é de graça, né? Se a gente fala tanto que ir para a igreja é saudável, né? Seguir a Cristo tem tantos benefícios, e quando a gente fala em custo, a gente associa diretamente a algo que a gente vai perder, né? Então, o que a gente está falando aqui a respeito de custo do discipulado? Legal. Bom, uma coisa que é muito interessante é que quando a gente olha para a nossa realidade de hoje, nós vamos ver pessoas que vão dizer que elas creem que o cristianismo é relacionamento, mas elas querem um relacionamento, mas não querem religião. Todo mundo já ouviu isso. Sim. E isso parece bonito à primeira vista, mas é uma verdade parcial, porque é evidente que o cristianismo ele é um relacionamento. Mas quando eu digo que eu não quero a religião, o que eu estou dizendo por isso? Geralmente a pessoa está dizendo que ela não quer a religiosidade. O que é a religiosidade? É a expressão cultural que impõe práticas diferentes à própria centralidade da fé. Só que aí que está a questão. Eu não posso me relacionar com Jesus de maneira subjetiva. Não sou eu que determino como é que eu posso seguir Jesus, como é que eu faço para caminhar com ele. Não é assim que funciona. A fé cristã, ela é um relacionamento sim, mas é um relacionamento objetivo e é um relacionamento que traz custos. E aí é que está a noção do custo. E é necessário que a gente faça essa análise para trazer à realidade essa verdade que é tão profunda. Porque, por exemplo, quando você vai para uma faculdade, você precisa ponderar sobre várias coisas. Porque você vai perder tempo, você vai perder dinheiro, você vai perder uma série de coisas como amigos, momentos de lazer, tudo na expectativa de que no futuro você ganhe. E pode ser que no meio desse percurso você decida nem exercer sua profissão, você decide ir para a praia vender miçanga. Isso acontece muito. Mas e com Jesus não é diferente. Com Jesus, ele nos chama para caminhar com ele, mas ele é enfático em dizer que caminhar com ele não dá para caminhar na multidão. Não dá para Jesus estar no alto do monte pregando e apenas sentar para comer o pãozinho da tarde junto com o peixinho. Não é assim que funciona. Para caminhar com Jesus, precisa se aproximar dele. E aí é que está o segredo, porque envolve um custo. É evidente que a salvação é pela graça, ela não tem mérito algum nosso, mas há um custo, e esse custo a gente precisa refletir nele, porque nós vamos perder alguma coisa, e em troca dessa perda nós vamos ganhar outra. Vou ler uns comentários aqui do nosso chat, tem muita gente participando, graças a Deus tem muitos irmãos que estão interessados nesse tema, e isso é uma alegria muito grande para a gente, né, que trabalha com
com discipulado na igreja, e a gente vai falar daqui a pouquinho como você, que não é de Pinheiros, né, pode também iniciar um trabalho aí na sua igreja. Muitos líderes do nosso discipulado também estão nos acompanhando aqui, então que esse tema realmente seja mais debatido, mais conhecido aí nas nossas igrejas, né? Então, boa tarde para o Marcos Maciel, para Maria Ferreira, para a Leila Marques, que disse que está aqui acompanhando esse grande amigo Felipe Rocha, a Sueli Rufino, o Davi Navas também está com a gente, também amigo do Felipe, a Ana Albuquerque, que é uma das nossas líderes de discipulado, diz que todos deveriam passar pelo discipulado. Então está aqui um testemunho, né, de alguém que tem trabalhado com isso, tem lidado com pessoas e entende a importância e a urgência do discipulado. A Cláudia Maria, lá do Rio de Janeiro, também está nos acompanhando. O João Mendes está pedindo oração aqui no final do nosso programa. A gente também vai estar fazendo essa oração. João, Deus te abençoe. A Joelma Franca, a Maria Cristina, o Rodrigo Rosa, também um dos nossos líderes. A Cláudia disse: louvado seja Deus pelos pastores, pois estão no estudo bíblico estudando o discipulado. Que bom, Cláudia, muito, muito bom saber disso. A Delva também conosco lá do Pará. Então, vamos continuar aqui o nosso tema. Enquanto isso, você pode ir votando na nossa enquete que está rolando aí. Você já discipulou alguém? Você já teve esse hábito? E você está entendendo mais a respeito desse tema e agora sabe, né, que o discipulado tem um custo. E eu queria continuar falando a respeito desse custo com o Felipe, mas antes eu quero falar com você sobre algo muito importante, que é o nosso EAD Pinheiros. E talvez você queira se aprofundar nesse tema, talvez você esteja assistindo o nosso programa e diga: eu quero ser um discípulo de Jesus. Como é que eu faço? Por onde eu começo? O que eu devo fazer? Nós preparamos um curso no nosso EAD para estudar com você um livro lançado pelo reverendo Arival Dias Casimiro, chamado Discípulos de Jesus. O próprio pastor Arival dá esse curso e está disponível para você de todo o Brasil. Você pode começar a estudar teologia aí no conforto da sua casa. E nós preparamos um rápido vídeo para que você possa conhecer o nosso curso do EAD Pinheiros, Discípulos de Jesus. Acompanhe. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, né, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Isso aí, então acesse o site ippinheiros.org.br/EADPinheiros, adquira o curso e com isso você também vai estar investindo em missões no Brasil e no mundo, porque todos os recursos do nosso EAD Pinheiros são revertidos para missões através da nossa Junta Missionária de Pinheiros. E esse livro também, nós temos um livro com o mesmo tema, né? Pode ser adquirido aí no site da nossa editora, esdion.com.br, entrega para todo o Brasil. Você vai ser muito abençoado através desse livro e desse curso e vai se aprofundar ainda mais nesse tema, que nós vamos continuar conversando sobre ele agora. E o subtítulo aqui do livro, né, Felipe, é o curso do discipulado, a doutrina da imitação de Cristo. Queria falar um pouquinho a respeito disso, né? O que é que ele quer dizer a respeito dessa doutrina de imitação de Cristo? Que relação isso tem com o discipulado? Legal. Bom, isso aqui esbarra na continuação do que nós estávamos dizendo. Então, é evidente que é um custo, o custo é uma decisão. Então, ok, eu decidi que eu vou cumprir esse custo. Então, é necessário que eu tenha um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego para seguir a Jesus. Ok, uma vez que eu tenha balanceado isso e compreendido esse custo, eu me deparo com a realidade. Ok, o que eu faço agora? Como é que eu sigo a Jesus? E
essa doutrina da imitação de Jesus, ela é muito importante para nós, porque ela vai vencer uma tendência que nós temos de achar que seguir Jesus é como Jonas ele coloca aqui, que é uma especulação das virtudes éticas de Cristo. Tem um livro que é muito famoso, No Seu Lugar, o que Jesus faria, algo do tipo. Em seus passos. Em seus né? passos. O que faria Jesus. Mas qual é a grande problemática desse livro? Ele trabalha o tempo todo com especulações. O que Jesus faria? Só que a imitação de Jesus, voltando à questão da objetividade que nós falamos agora há pouco, ela também é objetiva. E ela é objetiva em que sentido? Nós temos a necessidade de emular, de imitar, de nos espelharmos em outras pessoas. E que pessoas são essas? Primeiramente, nós vamos ter a doutrina da imitação de Cristo no nosso coração quando nós nos espelhamos na doutrina apostólica. Então nós temos nos apóstolos da igreja e nos pais da fé personagens a qual nós podemos emular, imitar, para que através dessa imitação aponte a Jesus. Vou dar um exemplo. No semestre passado nós trabalhamos o discipulado com os homens sobre o livro de Neemias, um livro do reverendo Arival, chamados para liderar a restauração. E isso é um processo de imitação. Porque o tempo todo nós paramos a nossa rotina para pensar num personagem histórico que é meio escondido na Bíblia, é tido num livro que às vezes a pessoa dá uma passadinha, mas fundamental, trazendo lições tão preciosas de como imitar a Jesus, porque sem ele saber, evidentemente, mas ele estava imitando alguém maior do que ele. Então a imitação de Cristo, ela não pode ser feita no vácuo. Não existe vácuo no mundo espiritual. Nós sempre estaremos imitando alguém. A questão é, para imitar a Cristo, nós vamos imitar quem? E aí isso vai puxar por uma outra realidade. Ok, primeiro nós temos o grande padrão, que é imitar os pais da fé e os apóstolos. Mas e eu? Como é que eu ajo como um discípulo de Jesus que vou direcionar pessoas a seguirem a ele? Eu também preciso ter a capacidade. Primeiro, porque eu fui encantado pela mensagem do Evangelho, eu tive em laços de amor, eu fui atraído a Cristo, eu tive um encantamento por Ele. Então, a partir disso, eu preciso também ser alguém onde as pessoas vão olhar e não me ver. É aquilo que a gente vê lá em João, que ele cresça e que eu diminua. Então, que eu diminua, que eu me esconda, que eu saia de cena e que através de mim as pessoas vejam Jesus. Então, a doutrina da imitação, ela primeiro fala para mim que eu preciso emular a Cristo e eu imito Jesus através dos nossos pais da fé que já imitaram e eu preciso me colocar numa posição para que as pessoas também me imitem. E aí é uma problemática para nós, porque nós vamos ver no meio evangélico muito as pessoas dizerem para não olhar para o homem. Não olha para o homem é falho mesmo, mas isso não pode ser desculpa para destruir a noção do discipulado, porque as pessoas precisam ter alguém a quem imitar, e esse alguém precisa espelhar o caráter de Cristo. Isso é muito forte, porque se não tivermos essas referências próximas a nós, nós vamos buscar externamente a nós. Isso tem acontecido de uma forma muito clara na nossa geração, né? Os grandes cantores, os grandes ídolos pop têm influenciado, têm levado multidões, né, a os imitarem, e nós temos visto uma juventude completamente parecida nesse mau sentido, né? Parecida e copiando o comportamento, as roupas, o linguajar desses grandes cantores, dessas grandes pessoas que estão na mídia e estão criando discípulos, só que não para Jesus, né? Mas criando discípulos para Ele mesmo e para o reino das trevas. Então, nós precisamos urgentemente assumir essa responsabilidade de nos tornarmos também referências para as pessoas, né? E isso é algo muito desafiador, né, Felipe? Porque, assim, nós temos essa ideia de que a vida é minha, eu faço o que eu quiser e ninguém tem que olhar para mim, me criticar e cada um cuida da sua vida, né? Mas quando a gente encara a igreja, entende a nossa responsabilidade como cristão, isso é quebrado, né? E algo que a gente cresceu ouvindo e nutrindo, precisa agora ser desfeito e entender que a forma como eu vivo a minha vida importa sim. Que se eu vejo algo em você que está em desacordo com a palavra de Deus, eu preciso chegar junto e te exortar e juntos me dispor também para te ajudar a vencer isso, né? Mas
isso na prática não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil porque ser discípulo e o processo de discipulado, ele impõe, e não é uma possibilidade, um relacionamento pessoal e verdadeiro. O discipulado, ele tem muito mais relação com uma estrada do que com uma sala de aula. Porque numa sala de aula, você tem a posição muito clara de quem é o mestre e de quem é o aluno. Essas posições não são mutáveis. Elas estão ali, são fixas. Mas quando a gente vê uma estrada, o que é uma estrada? É uma jornada partilhada. Então, no processo do discipulado, eu preciso ter esse relacionamento prévio porque eu preciso dividir a minha vida. E isso, ele afronta diretamente a noção da modernidade, onde que a única coisa que importa é o eu. É o que eu acho, o que eu quero, o que eu penso, o que eu desejo. E a fé cristã é uma fé compartilhada. É evidente que a salvação é individual, mas ela tem um aspecto coletivo que é muito importante. A fé verdadeira, ela só pode ser exercida em comunidade. E a comunidade, ela só pode ser verdadeira se todos forem formados por discípulos. Então, como você disse agora há pouco, o mundo está sempre discipulando. James K. Smith, ele trabalha a ideia da liturgia cultural. Que o tempo todo os nossos amores, o nosso coração, ele está sendo aprisionado por coisas que ele não para pensar. Quando a gente vai no shopping, quando a gente assiste um jogo de futebol, quando a gente sai para a rua, o tempo todo os nossos amores, eles são direcionados para um fim. E a questão é que sem o discipulado, sem essa jornada direcionada, sem essa jornada compartilhada, o nosso coração, ele vai sempre apontar para um alvo. A questão é, para qual alvo? Nós sempre estaremos envolvidos com um discipulado. A questão é, que discipulado? Nós sempre estaremos numa jornada. A questão é, qual estrada? Então, o discipulado, ele é exatamente a ferramenta divina que ajusta e molda o nosso coração para que ele sempre aponte para Jesus, para que a nossa vida seja de acordo com Jesus e para que as nossas ações espelhem o bom caráter de Jesus. Então, o discipulado, ele não é um programa opcional para a igreja. O discipulado, na verdade, ele é o centro da igreja. Assim como o culto é o centro do discipulado, o discipulado precisa ser o centro da vida da igreja. Bênção demais. Vou aproveitar que você está falando sobre esse contexto, né, de igreja e para a gente comentar um pouco sobre a importância do discipulado na vida da igreja local, né? Nós sabemos que o discipulado é muito mais do que um programa, um ministério, uma ferramenta ali da igreja, né? No sentido eclesiástico, né? Mas é vida na vida, né? Você compartilhar a sua vida com outro e você não precisa, claro, estar inscrito em um programa de discipulado dentro de uma igreja para fazer isso, né? Você faz isso todos os dias, né? Ao acordar, ao trabalhar, você discipula pessoas, né? As pessoas que convivem com você precisam ser discipuladas por você. Mas, no contexto de igreja, isso também tem um papel muito importante, né? Essa ferramenta, esse mecanismo que a gente cria dentro da igreja para a roda girar, para a coisa funcionar, para o discipulado acontecer, para as pessoas alcançarem outras pessoas que estão ali congregando ao lado dela, isso também é muito importante, isso também tem o seu valor, né? Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância do discipulado para a igreja local e até comentar sobre essa distinção também que o autor faz sobre ser um voluntário na igreja e sobre ser um discípulo de Cristo atuando na igreja, né? Fantástico. Essa distinção entre voluntário e discípulo é um negócio tão fantástico, mas ele passa tão desapercebido por nós, porque nós estamos acostumados a trazer o mundo corporativo para a igreja. Então a gente vê a igreja como de fato ela tem que ser uma organização, e por organização você precisa ter departamentos, ministérios, você precisa ter uma estrutura que faça com que ela gire. Isso não é o problema. A questão é quem vai fazer essa roda girar. Então você pode construir um império gigantesco com voluntários. Porque as pessoas elas têm uma necessidade muito grande de fazerem parte de um projeto. As pessoas têm essa aspiração. Tanto é que você pega a mutação que há no mercado de trabalho, há anos atrás, o simples fato de você ter um trabalho era suficiente. Hoje as pessoas não querem só ter um trabalho. Elas querem que nesse trabalho lhes dê satisfação. Então, é por isso que você vê no anúncio de trabalho, tem lá, vem trabalhar com a gente, aqui tem puff, sexta-feira do shorts, porque você tenta capturar não só a parte cognitiva da pessoa, a capacidade dela escolher o que é bom ou ruim, mas as afeições.
E a igreja faz isso muitas vezes. Então pega muitas vezes a necessidade que as pessoas têm de participar de um programa, participar de um projeto, e coloca essas pessoas para atuar nessa grande roda que movimenta a igreja. Ok, você vai movimentar a igreja. A questão é, qual é a qualidade dessas pessoas que estão? E eu não estou falando aqui da essência da pessoa e nem criando uma hierarquia entre elas, não. Aqui eu estou dizendo sobre uma qualidade espiritual. Que tipo de pessoas estão agindo na igreja? Então você pode trazer voluntário para trabalhar em todos os ministérios. Mas quando a gente olha para a Bíblia, em momento algum, Deus nos chama para construir impérios. Mas Deus nos chama para que nesse interlúdio do já e o ainda não, demonstrarmos o reino dele. E como é que a igreja faz isso? Acho que todo mundo aqui, ou pelo menos uma parte significativa, gosta de filmes da Marvel. Você fica ansioso quando sai lá o Endgame? Eu fiquei muito ansioso. Tem alguns canais na internet que eu gostava de assistir muito, o Ei Nerd e tal. Não pesquisem, não é? Quero que vocês façam isso. Mas todo dia tinha um vazamento. Todo dia tinha um novo script. E você fica envolvido naquilo. E quando você chega lá no cinema, você senta e você vê o martelo do Thor acertando a cara do Thanos porque foi jogado pelo Capitão América, o cinema inteiro foi abaixo. Se tinha um irmão pentecostal, ele já levantou na hora e deu uma rajada de glória. E o que isso tem a ver com a igreja? Qual é a função da igreja? Porque nós estamos nesse interlúdio entre o já e o ainda não. A igreja, ela precisa ser para o mundo um trailer do reino de Deus. A igreja precisa ser esse trailer que as pessoas vão ter vontade, vão através da ação do Espírito Santo, é evidente, mas vão sentir curiosidade. Que povo é esse? A gente olha para a igreja primitiva, as pessoas sendo presas, mas os crentes não abandonavam as pessoas presas. E muitas vezes, quando eles iam visitar um preso, eles eram presos também. E você pega os escritores antigos, eles falando, mas por que eles fazem isso? Achavam isso até mesmo uma burrice. Nós somos esse trailer que precisa encantar as pessoas, mostrando a verdade do reino de Deus. Só que nós não faremos isso com voluntários, mas nós faremos isso com discípulos. Porque discípulos, ele quer imitar o seu Senhor. Ele quer seguir na mesma pisada do seu Senhor. Então, se um discípulo tem uma condição financeira melhor do que os outros, ele não tem para acumular bem para si, mas ele tem para abençoar o outro. Se um discípulo tem uma condição financeira inferior, ele também não vai se desesperar, porque ele sabe que na dificuldade o seu Senhor está agindo. Então a forma com a qual a gente enxerga o mundo e as relações do mundo, ela muda completamente. E uma igreja que não é feita por discípulos, ela construirá impérios, mas ela jamais poderá ser esse grande trailer que impactará a sociedade, impactará o mundo com a verdade do reino de Deus, que é vindouro, mas também já. Amém. Que grande responsabilidade, né? Porque muitas vezes a igreja perde de vista isso e se torna o oposto disso, né? As pessoas chegam dentro das igrejas e veem irmãos brigados, irmãos que não se falam, irmãos que criticam um ao outro, fofoca, briga, discórdia, quando na verdade deveria apontar para uma outra realidade, né? E o discipulado nos ajuda a isso, nos ajuda a enxergar, né, essa missão, nos ajuda a entender que nós estamos em missão, que temos esse propósito e que a gente precisa ser esse trailer, né, para quem está lá fora. Beleza, eu vou ler aqui alguns comentários, tem muito comentário, não vou conseguir ler todos, vocês estão participando bastante do programa de hoje, isso é muito bom, mas vou ler alguns deles que são muito interessantes. Assim, o Claudinei, ele conta aqui que ele tentou discipular alguém há anos, mas que não deu muito certo. E isso também é algo que a gente precisa comentar, né, Felipe? Porque assim, nem sempre as nossas expectativas serão supridas num discipulado, né? Talvez a gente vai investir tempo em alguém, dedicar a nossa vida, colocar o nosso coração para caminhar junto com aquela pessoa, esperando de que ela nos responda, né, positivamente, que a gente veja, presencie a mudança na vida dela. E talvez isso não aconteça. Talvez depois de uma longa caminhada a pessoa diga assim, olha, esse negócio de pagar um preço para seguir Jesus não é para mim, não. Eu prefiro viver a minha vida com os meus próprios prazeres, buscando, né, a minha própria jornada. E isso nos entristece muito, né? Mas o que fazer? Como reagir quando as nossas expectativas para o discipulado não são supridas? Isso é fantástico.
Porque uma coisa que é fato na nossa vida é que serão poucas as expectativas satisfeitas. A nossa vida, ela é feita muito mais de revés do que momentos propriamente perfeitos. Porque mesmo no momento perfeito acontece alguma coisa que tira o foco do momento. E trazendo isso para o discipulado, isso é muito verdade. É só observar que numa pregação de um pastor, ele pode ser um grande exegeta, o Espírito Santo pode ter falado abertamente, abundantemente, mas vai ter pessoas que vai entrar carrancuda e vai sair carrancuda. O coração não entrou a palavra. E o processo de discipulado é exatamente a mesma coisa, mas aí é que está um segredo que é importante a gente compreender. Nós temos a imagem e semelhança de Deus, e por causa disso nós recebemos os atributos de Deus. É evidente que os atributos em Deus eles são perfeitos e nós imperfeitos, mas tem um atributo que é muito interessante de Deus, que é o seu amor. Porque Deus ele não tinha necessidade alguma de criar o mundo, e ele não tinha necessidade nenhuma de criar um homem. Tem uma ideia no meio evangélico que Deus ele se sentiu só, então ele criou a humanidade para se relacionar com ela. Não. Deus já é perfeito em comunhão com a Trindade, e ele faz isso para partilhar conosco. E ele cria esse mundo com um amor tão desprendido, porque ele não esperava absolutamente nada em troca. Nós fazemos absolutamente qualquer outra coisa sempre esperando receber alguma coisa em troca. Por mais que a gente diga, não, estou fazendo isso totalmente livre. Aí a gente coloca aquela capa de hipocrisia, porque lá no fundo a gente espera alguma coisa. Mas aí que está o discipulado como um exercício de formação, essa pedagogia do desejo. Nós temos que entrar num processo de discipulado com as expectativas únicas de glorificar a Deus. Se a pessoa decidir-se pela jornada, Deus foi louvado. Se a pessoa não se decidir pela jornada, acredite, Deus também foi louvado. Porque Deus ele tem planos que não dá pra gente entrar neles e discerni-los. Então, por isso, ter o coração sempre voltado para glorificar a Deus e não preso nas expectativas de ter sucesso. Então, quando a gente faz a decisão e entende que tem um custo, parte do custo está o sofrimento e o desapego. O desapego do próprio sucesso, o desapego da própria questão de ser alguém conhecido, o desapego de ser apenas cristão. Tem um livro do Michael Horton que é fantástico, que ele trata disso, ser simplesmente crente. A gente vive na expectativa de viver uma vida rompendo em fé. É uma vida de você estar sempre a 200 por hora. Só que Deus nos chama para uma vida ordinária, com expectativas ordinárias. E isso está no discipulado. Então, se o nosso coração estiver em glorificar a Deus acima de qualquer coisa, mesmo que o nosso amor seja imperfeito, quando a gente tem um insucesso, nós conseguiremos ver que Deus também tem um plano e Ele também foi glorificado. Amém. Amém. Benção demais. Deixa eu dar uma boa tarde aqui para a Geralda, lá de Mineiros, da cidade de Mineiros. Está conosco o Matheus Soares, também de Itapetinga, lá na Bahia. Diz que acha muito importante falar sobre o assunto e que achou o livro do Jonas maravilhoso, que aborda muitos pontos necessários para a vida, não só de quem é cristão, mas para quem já está na igreja também. Pois é, nós indicamos fortemente esse livro e o link da Ezion para você adquirir vai estar aqui no chat também. Vou pedir para a Luísa nos ajudar e colocar o link desse livro aqui no chat para você que deseja adquirir. A Adriana Batista também está conosco, a Gisele está conosco, a Lu Fonseca também, o Felipe Silva, todos eles líderes de discipulado aqui na nossa igreja, a Lilian Baraco, Valdemar Freitas, muita gente comentando aqui. Daqui a pouquinho eu vou ler mais comentários, mas agora eu quero te convidar a assistir um vídeo do pastor Arival falando sobre essa importância de termos na igreja não apenas membros ou não apenas visitantes, mas de termos na igreja discípulos verdadeiros, autênticos e genuínos de Jesus. Acompanhe. Ser crente não é ser membro da igreja. Ser crente é ser um discípulo de Jesus. É ser um eterno aprendiz, é alguém que abre mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. É alguém que renuncia a si mesmo. Irmãos, a igreja está cheia de gente que não quer renunciar, nem para vir para a igreja. Imagine renunciar a si mesmo. O grande problema hoje, meus amados irmãos, o grande perigo que está acontecendo na igreja hoje é que nós pregamos um evangelho em que as pessoas elas não se tornam discípulos de Jesus. Elas querem que a igreja ofereça um serviço espiritual para elas. Não está entendendo. Você, na condição de discípulo, você é alguém que perde, que renuncia, que abre mão para ganhar.
Aí, muito interessante e complementa muito o que a gente estava falando aqui, né? Sobre renúncia, sobre custo. E nós temos, infelizmente, muita gente dentro da igreja buscando ser servida e poucas pessoas dispostas a servir, né? Quando a gente vai fazer a conta, não fecha. Tem muita gente querendo ser cuidada e pouca gente querendo cuidar do outro, né? É muito importante sermos cuidados, sermos pastoreados, mas também, ao mesmo tempo, é muito importante cuidar um do outro, né? É muito importante renunciar muitas coisas para abençoar a vida do outro. Por que a gente tem tanto medo de renúncia, Felipe? Porque isso é tão estranho a nós. Isso começa desde o Éden, né? E a ordem de Deus lá no Éden era tão simples, né? Não faça isso. Eles tinham, ao contrário de nós, na verdade eles não tinham nenhuma disposição para o mal, eles poderiam ter sido livres daquilo, mas eles fazem aquilo que não deveriam. Não conseguiram renunciar uma única coisa. Então a gente vê que isso é uma realidade que é intrínseca à nossa natureza, a nossa dificuldade de renunciar às coisas. Mas é interessante que mesmo que a gente tenha essa dificuldade, Jesus não mudou a mensagem dele. Jesus não fez tipo, não, beleza, eles têm essa dificuldade, então vamos passar um pano nisso daqui e vamos tentar achar uma outra coisa que eles consigam fazer. A mensagem de Jesus é renuncie a si mesmo. É renunciar a quem nós somos, é nos desapegar daquilo que nós achamos que é importante. Em Lucas, a passagem que Jonas Madureira usa para falar sobre o custo do discipulado, ele coloca coisas que são muito fortes. Se você amar pai e mãe, se você amar a si mesmo, a própria vida, mais do que a mim, você não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo, não, beleza, se você não consegue me amar acima de tudo, faz o seguinte, acompanha essa galera aqui, você não vai ser discípulo de primeira ordem, mas você vai ser um cara que vai estar aqui, beleza? Eu vou oferecer um serviço para você, uma pregação de vez em quando, um pãozinho da tarde e maravilha. Não, Jesus diz taxativamente, se você não fizer isso, se você não tiver um tipo específico de amor, que envolve um tipo específico de sofrimento, que envolve um tipo específico de renúncia, você não pode ser meu discípulo. E quando a gente negligencia essa mensagem na igreja, nós colocamos dentro da igreja pessoas que querem se sentir confortáveis. Martin Lloyd Jones, ele dizia que a igreja deveria ser o lugar mais desconfortável para o pecador. Quando a gente pensa em transformar a igreja numa igreja confortável, a gente muda a liturgia, a gente muda a estética, a gente muda a pregação, a gente muda os princípios para que essas pessoas sejam atingidas. Tem até um movimento muito forte nos Estados Unidos, que é o movimento ao sensível. Sensível à pessoa, alguma coisa do tipo. No sentido de que a igreja precisa se moldar para atender o perdido. E isso é uma falácia gigantesca, porque, como Paul Washer diz, quanto mais métodos mundanos, carnais, você usa para atrair pessoas carnais, que tipo de pessoa você atrairá? Pessoas carnais. Como é que você mantém pessoas carnais na igreja? Usando mais métodos carnais. E você entra num ciclo interminável. É por isso que o centro do discipulado está na noção de que é necessário que a gente renuncie quem nós somos. Renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos amores, renunciar às nossas prioridades, renunciar à maneira com a qual a gente vê o mundo, vê as relações e focar unicamente naquilo que Jesus ele ordena para nós. É desafiador, Marcos, quando ele diz para nós que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Quando eu olho para essa passagem, eu fico imaginando a cara dos judeus. Porque quando a gente vê na literatura judaica histórias de 3 pontos, ele sempre esperava que no terceiro ponto fosse a solução. Então lá, passa o sacerdote, passa o levita, todo mundo estava esperando ali que Jesus falasse de um fariseu, falasse de um religioso leigo. Aí Jesus coloca quem como próximo, que salvou aquela pessoa? Logo um samaritano. Um samaritano que era odiado por eles. Um samaritano que não tinha sequer o privilégio de entrar na parte externa do templo. Alguém que era odiado, esse era o próximo. Então, quando a gente renuncia às nossas vontades, renuncia à nossa forma de ver o mundo, isso é muito importante em ano de eleição, né? Quando a gente renuncia, a gente começa a ver da forma como Deus vê. Ao invés de ver um perdido, eu vejo um possível eleito. Ao invés de ver um pecador que está condenado ao inferno, eu começo a ver alguém que pode ser alvo da graça de Deus. Ao invés de eu ver uma pessoa problemática, eu me vejo como problemático e eu lembro que eu fui resgatado pela graça. E a mesma graça que me resgatou também pode resgatá-lo. Isso muda a minha relação com a minha esposa, muda a relação com os meus filhos, muda a relação com os meus amigos. E isso faz com que a igreja seja da maneira com a qual Cristo ele quer.
Amém. Tem uma frase que o Jonas fala aqui que é muito, muito interessante. Ele diz que a igreja é a assembleia daqueles que se recusam a seguir Jesus do próprio jeito. Então não adianta, não espere, né, que na igreja numa igreja bíblica, verdadeiramente você encontre esse cenário de que tudo está ali para te favorecer, para atender às suas expectativas, aos seus desejos pessoais, né? Mas pelo contrário, né? Nós somos desafiados o tempo inteiro a amar o nosso inimigo, a abençoar aquela pessoa que nos fez mal, a discipular, a caminhar junto com aquela pessoa que a gente acha tão difícil de conviver, tão difícil de lidar. E como o pastor Arival diz, né? Se você achou ruim que alguém foi salvo, alguém complicado foi salvo, reclama no Procon espiritual, porque Deus salva todo tipo de gente, um diferente do outro, e a beleza do evangelho é isso. A gente precisa viver como uma família, apesar das diferenças, né? Cuidar uns dos outros, apesar das nossas vontades, e precisamos nos desafiar a isso. Entenda esse programa como um chamado de Deus aí para você sair da sua zona de conforto e começar a cuidar de outras pessoas também, a discipular outras pessoas. Mas agora nós temos um quadro no nosso programa, que é o Literatura da Tarde, onde toda semana a gente indica para vocês algum livro, e hoje o Felipe vai trazer uma indicação muito interessante, que tem tudo a ver com o que a gente está falando também, e também irá te desafiar a amar as coisas corretas. É o nosso quadro Literatura da Tarde. Vamos lá, Felipe, que livro você trouxe pra gente? Muito bom. É esse daqui, ó. Livro do James K. Smith, Você é Aquilo que Ama. Pode parecer que é uma literatura de autoajuda, mas mergulhe nele, não tem nada a ver com autoajuda. O que ele trabalha aqui? Pense comigo que talvez você saiba exatamente o que fazer. Quando a gente vai abordar uma pessoa, convidá-la para um discipulado, Marcos, geralmente ela fala, não, mas eu já sou crente há muito tempo, eu não preciso, eu sei o que eu preciso fazer. Então, pense comigo que existe naturalmente uma barreira, um lapso, um abismo entre o que eu sei que eu tenho que fazer e o que eu desejo de fato fazer. E por que isso acontece? E isso tem tudo a ver com o discipulado. Porque nós somos o que amamos no sentido de que aquilo que a gente ama nos molda. Então, se eu amo muito o consumismo, eu serei uma pessoa moldada por esse amor. Se eu amo muito um jogo de futebol, um esporte qualquer, isso moldará os meus amores, que por fim moldará quem eu sou finalmente. Então, nesse livro, James K. Smith ele trabalha a ideia de que muito mais do que atingir a nossa capacidade de perceber as coisas e de fazer escolhas racionais, o discipulado ele vai atuar muito mais profundamente nos nossos amores, direcionando os nossos amores, as nossas paixões, naquilo que Agostinho vai trabalhar sobre as paixões desordenadas, porque não é incorreto eu amar coisas. A questão é que existe uma escala que eu preciso colocar. E como é que eu posso então amar a Deus acima de todas as coisas? Porque nós somos seres teleológicos. O que isso quer dizer? Nós somos seres apontados para um fim. E como nós somos seres apontados para um fim, nós sempre amaremos alguma coisa acima de todas as coisas. A questão é o que eu amo. E aí entra uma questão agostiniana. Agostinho diz, Senhor, eu sei que eu amo. A questão é o que eu amo quando eu digo que eu amo. Então talvez a sua dificuldade hoje, meu irmão, é que você sabe exatamente o que você precisa fazer. Você tem noção clara do que é pecado, do que é certo, do que é errado, mas você não consegue desejar aquilo que é certo. Esse livro pode ser um caminho para que você perceba como o seu coração é importante ser trabalhado e como o discipulado funciona como uma pedagogia do desejo. Porque no discipulado nós seremos forjados de acordo com a palavra de Deus e o nosso coração, que antes apontava para um alvo diferente, ele passará a apontar aos poucos. Ainda imperfeito, é evidente, mas aos poucos ele vai apontando para Jesus e com isso a sua vida passará a ser mais centrada no Cristo. Amém. Bênção demais. Vamos repetir o tema do livro aí? Você é Aquilo que Ama, James K. Smith. Isso aí, o poder espiritual do hábito. Muito bom, tá aí a nossa indicação. Recomendamos fortemente que você leia esse livro. E agora estamos chegando ao fim do nosso programa, que com certeza foi muito abençoador, né? Nós recomendamos também o livro O Curso do Discipulado, do Jonas Madureira. O link está
aqui no chat, provavelmente, para você comprar lá na nossa editora Ezion. E também temos o curso do EAD Pinheiros e queremos te convidar, se você é da Igreja de Pinheiros, a participar dos nossos grupos de discipulado que acontecem na igreja em diversos dias da semana, em diversos horários. Temos grupos também online que acontecem via Zoom. Muita gente de outros estados, fora do país, tem participado conosco dos nossos grupos de discipulado e tem sido muito bom ver o povo de Deus crescendo espiritualmente, almejando essa maturidade cristã, e nós queremos continuar com esse trabalho. Você está convidado a se envolver. Para saber mais, acesse o site ippinheiros.org.br/discipulado ou comenta aqui nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp da comunicação, que a gente vai te dar uma orientação a respeito de como se envolver com este trabalho. Para finalizar o nosso programa, Felipe, eu queria que você deixasse uma mensagem final para todo mundo que está nos assistindo, para as pessoas que já estão envolvidas com o discipulado e talvez estejam entristecidas, desanimadas, porque de fato não é fácil a gente abrir mão toda semana, né, de um tempo para discipular alguém, caminhar junto com alguém. E em algum momento esse desânimo pode tomar conta dos nossos corações, né? E eu queria que você falasse também com aqueles que ainda não estão fazendo isso intencionalmente, aqueles que ainda não, até antes desse programa, ainda não haviam entendido de que fazer discípulos é mais do que uma proposta, né? É mais do que algo que pode acontecer ou não, mas é uma ordem do Senhor Jesus, né? Ide e fazei discípulos. Então, fala com o pessoal que está nos assistindo aqui uma mensagem final. Muito bem. Agostinho tem uma frase de que nós somos criados por Deus e o nosso coração só encontra paz quando está repousado nele. Talvez nesse momento você esteja nesse momento de desassossego. Talvez o seu coração não esteja em paz. Talvez você conheça a fé, talvez você conheça a teologia reformada, mas você não consegue transpor esse espaço que é entre o que você sabe e aquilo que você deseja. E você se sente fraco na vida espiritual. O discipulado, ele é essa ferramenta. Porque o discipulado, ele não tem um fim, embora ele tenha um começo. Ele inicia no momento da sua conversão. A questão é que, independente de você pensar nele ou não, ele acontece. Então, o nosso desafio para você é que você faça esse discipulado de maneira intencional. Não tente fazer o discipulado especulando qualidades éticas de Jesus. Talvez o que Jesus faria isso no meu lugar. Não, olhe para a Escritura. A Escritura, ela fornecerá todos os fundamentos necessários sobre o que pensar, como desejar, como agir, como amar, a quem amar, o que fazer. E esse discipulado trará frutos para você, porque ele engrandecerá o nome do Senhor, fortalecerá a sua igreja, fortalecerá a sua fé, trará firmeza espiritual para enfrentar as adversidades da vida. Então, o amor, ele pode ser construído. O amor, ele é um hábito. E para isso, nós precisamos fazer de maneira repetitiva. Como é que a gente constrói o hábito? Duas coisas. Uma coisa a gente falou bastante hoje, que é a imitação. Segunda coisa é a repetição. Então é por isso que a gente faz uma ação correta biblicamente hoje, faremos amanhã, faremos depois. É por isso que a gente se reúne todos os domingos para a igreja, para ouvir a mesma mensagem, para cantar os mesmos cânticos e olhar as mesmas caras. Mas nesse hábito, o nosso coração é formado, os nossos amores é formados e Deus em nós vai trabalhando esse nosso caráter. Então, por mais que você tenha fracassado, por mais que você esteja triste, por mais que você esteja desesperançoso, se reencante com Jesus. A graça de Jesus, ela superabunda onde havia pecado. A graça de Jesus, ela inunda o nosso ser e faz com que as nossas afeições estejam presas nele. E presas nele, teremos então o nosso coração em paz. Que o Senhor Jesus muito abençoe vocês. Amém. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi muito abençoador. Tá todo mundo aqui dizendo que o programa foi uma bênção. Vamos ter que marcar outras conversas aqui no nosso Conversa da Tarde. Muito obrigado, Shirley, Ana, Tânia, a Silvanete, Sandra, Edinalvo, todo mundo que chegou aqui e também deixou o seu comentário. E queremos encorajá-los a saber mais sobre o tema, né? A mandar o link desse vídeo que está à disposição aqui, está disponível para que você possa mandar para os líderes da sua igreja, para o seu pastor, se você ainda não tem uma cultura de discipulado na sua igreja, né? Para os seus amigos também. Então, continue compartilhando sobre esse tema e a gente encerra o nosso programa de hoje com música, né? Todas as tardes aqui nós separamos um louvor para que você possa também ser edificado através dessas canções. Muito obrigado pela sua companhia e eu te espero no nosso próximo programa, no nosso próximo Conversa da Tarde, próxima quarta-feira, às 14h30 aqui na IPTV. Até mais.
Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação. Com tua palavra aprendi ter esperança em meu coração. Meus olhos fraquejam de tanto esperar tua promessa, e me pergunto quando irá me consolar. Embora eu seja como um vaso inútil, não me esqueço dos seus mandamentos. Embora eu seja como um vaso inútil, não me esqueço dos seus mandamentos. Ampara-me, Senhor, e estarei seguro. Ampara-me, Senhor, em teus braços. Ampara-me, Senhor, e estarei seguro. Ampara-me, Senhor, nos teus braços. Embora eu seja como um vaso inútil, não me esqueço dos seus mandamentos. Embora eu seja como um vaso inútil, não me esqueço dos seus mandamentos.